Olá, alunos! Nós vamos começar a nossa aula sobre circuitos térmicos. Bom, como o próprio nome sugere, circuitos térmicos é bem semelhante com aqueles circuitos elétricos, né? E daí nós vamos lembrar um pouco da lei de Ohm, né? Onde U é igual a R vezes I. U é a tensão, ou diferença de potencial, e R é a resistência e I é a corrente. Então, nós tínhamos uma diferença de potencial, né? Nós tínhamos uma resistência para um circuito fechado, e por essa resistência passava uma corrente, né? Uma corrente I. Vamos supor que aqui nós tivéssemos 20 volts, nós tivéssemos aqui uma resistência de 5 ohms, né? Então, U é igual a R vezes I, o U é 20, o R é 5 e o I é a corrente. Então, a corrente seria de 5 e 4 amperes, né? Então, veja bem, então, esse 4 amperes vem do potencial maior para o menor, né, no sentido convencional. E aqui nós tínhamos um circuito térmico. É claro que no circuito elétrico, aliás, no circuito térmico, você não precisa ter essa questão da diferença vir para o mesmo ponto, né, com o princípio eletrostático. Mas tem uma similaridade com isso. Bom, agora, se a gente tivesse mais resistência, né? Vamos lembrar lá o que acontecia quando a gente tinha mais resistência. Ao invés de colocar assim 20 volts, nós falamos assim, que a partir do momento que passou esse resistor aqui, a corrente ela continua sendo a mesma, né? Então 4 amperes. Mas ao atravessar esse resistor, supostamente, esse 20 volts aqui nesse ponto tem 20 de potencial. Quando ele passa aqui, ele fez uma diferença de potencial de 20. Então, ele estava com um potencial de 20 aqui, e aqui ele já tem um potencial 0. Tá? Ou seja, o potencial ele vai caindo. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Vamos colocar aqui mais resistores em série. Também 20 volts aqui. Vamos colocar esses resistores aqui, ó. 1 ohm, 3 ohm e 6 ohm. Daí nós tínhamos aquele conceito da resistência equivalente, né? Então vamos lá. U é igual a R vezes I. Vamos descobrir primeiro quanto vale a corrente, né? Lembrando que a corrente ela é a mesma que percorre para todos, né? Então, U é 20, a resistência equivalente aqui vai ser 10, né? Porque 1 mais 3, 4, mais 6, 10, igual a I, então vai ficar 20 dividido por 10, I é igual a 2 amperes, né? Então, nós temos 2 amperes saindo daqui e que vai chegar nesse potencial menor aqui, ok? Beleza, tá? O que acontece? Lembra aquela história que eu falei para vocês do potencial que vai caindo, né? Então aqui nesse ponto, não passei por nenhuma resistência, aqui eu tenho um potencial de 20 volts. E aqui eu já tenho um outro potencial. Aqui eu tenho um outro potencial e aqui um outro potencial. E provavelmente aqui vai ser 0. Tá? Nós vamos mudar de cor aqui para não ficar muito marcado, né? Então, para cada resistor, o que eu posso calcular, né? Então, U é igual a R vezes I. Se eu quero para esse aqui de 1, coloco 1, resistor 1. Então, a tensão ali, a diferença de potencial naquele resistor, vai ser de... Eu vou pegar aqui o 1, a resistência vale 1, e a corrente vale 2. Então, a diferença de potencial desse ponto até esse ponto
vai ser de 2 volts. Então a diferença é 2 volts, tá? Mas o potencial aqui é 20. E o potencial aqui passa a ser 18 volts. Beleza? É importante diferenciar isso. A diferença de potencial é 2. E aqui o potencial é 20, o potencial é 18. É importante falar. E quanto que é a diferença de potencial aqui? Né? Então vamos lá, no resistor de 3. Então temos esse é R vezes Z. Então 3, a resistência é 3, a corrente sempre vai ser a mesma. 3, 6 volts. Então a diferença de potencial daqui para cá vai ser 6 volts. Mas lembra que aqui já tinha um potencial de 18? Então 18 menos 6 vai ficar 12 volts. Então uma coisa é a diferença do potencial, outra coisa é o potencial. Então aqui eu tenho um potencial de 12. E aqui no 6, né? Mesma coisa, 6 vezes 2, 12. Então aqui eu vou ter um potencial 0. E a diferença do potencial aqui passa a ser quanto? 12. Vou colocar aqui. 12 volts. Vocês então enxergam que tem uma diferença de potencial para cada resistor, né? Mas o que importa para a gente vai ser esse potencial. Tá certo? Bom, o que isso daí tem a ver com a condutividade térmica, né? O que tem a ver com transferência de calor e massa? Vamos então fazer uma analogia. Nós vamos apagar agora, limpar a tela. E o que a gente observa? Nós temos lá a lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Daí, nós temos para a transferência de calor e massa a seguinte equação. Nós temos que a diferença de temperatura é igual a uma resistência térmica vezes a potência. Vamos explicar melhor. Vamos supor que nós temos um conjunto de paredes. Vamos supor que nós temos o reboco de uma casa, uma parede de uma casa. Nós temos aqui os tijolos. Vamos imaginar que só fosse só tijolo, não vamos considerar ainda a junção desses tijolos. E mais uma outra parede aqui. Então, pensa que nós temos essa parede aqui, né? O que acontece? Nós vamos ter alguém que vai atravessar essa parede e que vai ser um valor único para cada uma dessas partes da parede, que é o nosso fluxo térmico. Certo? Cada partezinha aqui, nós temos 3, vai ser para nós uma resistência. Certo? Então nós vamos ter uma resistência 1, resistência 2, resistência 3. E, é claro, nós vamos ter aqui uma temperatura, né? Aqui nós vamos ter uma outra temperatura, aqui uma outra e aqui uma outra. Então cada material vai ter um comportamento diferente das temperaturas, tá? O que interessa aqui, vai entrar com uma temperatura e vai sair com outra, né? Isso no regime permanente e também estacionário, que é aquele que estabilizou a temperatura aqui. Bom, professor, mas o que são essas resistências? Como que nós calculamos e qual que é a relação que nós temos? Bom, vamos lembrar lá da lei de Fourier, né? A lei de Fourier dizia que o fluxo térmico depende da constante, do comprimento, né? Do comprimento, vamos imaginar uma parede só, tá? Vamos apagar aqui essa. Vamos imaginar uma parede só para poder ilustrar. Então vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos essa parede aqui, ó. Né? Aquela parede tradicional, né, que a gente sempre mostra
olha o que acontece. Aqui nós temos uma área, né? O fluxo adentra essa parede, vai entrar aqui uma determinada temperatura, sair com outra, estou imaginando um desnível linear. Aqui, então, nós vamos continuar nossa equação, né? Tá? A área vezes a variação da temperatura. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma analogia, né? Como eu falei para vocês, na analogia é o seguinte, que o U, ele equivale a delta T da temperatura, né? A diferença potencial, ela é equivalente à diferença da temperatura. O R equivale à própria resistência térmica. E o I vai ser o fluxo térmico, né? Então, o fluxo térmico, aquele que entra nessa parede, é o mesmo que vai sair nessa parede. É a mesma coisa lá do circuito elétrico, né? A corrente que entra no resistor é a mesma que vai sair do resistor. E daí nós temos essa analogia. Essa analogia é muito importante. Tá? E manipulando aqui, deixando apenas ΔT de um lado e deixando o fluxo de calor Q ponto do outro, nós temos a seguinte notação, né? Que ΔT é igual a L por KA vezes Q pontinho. Comparando essa situação aqui com essa outra, né? O que acontece? Aqui nós vamos ter um termo importante. Que é a resistência térmica. Então, para uma parede plana, nós vamos ter que a resistência térmica, ela vai ser L, né, que é a espessura. Agora a gente não coloca mais ΔL para não confundir, colocamos apenas L por KA. Isso daqui nós usamos para a parede plana, tá certo? Da mesma forma, nós podemos fazer também para o da convecção, né? Vamos lembrar lá na equaçãozinha da convecção, né? Que Q ponto é igual a HA delta T. Então, melhorando aqui, né? Acabei repetindo a equação. Vai ficar delta T 1 sobre HA vezes Q pontinho. Então, esse termo passa a ser a resistência para a convecção ou convecção com irradiação combinada, né? Então, isso é importante. Então, é igual a 1 sobre HA. Tá? Então, aqui, se eu pensar apenas em uma parede, como ficaria um circuito, né? Então, eu poderia considerar que seria um circuito de apenas um resistor. Eu poderia também imaginar que eu tivesse uma convecção aqui desse lado e uma convecção aqui do outro. Então, eu teria 3 resistores, né? Vamos descrever aqui. Vamos supor que eu tivesse uma parede, né? E daí, vamos supor que a temperatura lá fora da casa, 30 graus Celsius. E lá dentro é 20 graus Celsius, né? O que acontece? Essa temperatura ela vai diminuindo ao ponto de chegar na parede, que troca calor com a parede. Não é linear, mas ela vai reduzir. Aqui ele tem um decréscimo praticamente linear. E daí ele vai até chegar a 20 graus Celsius. Por exemplo, aqui 28 graus Celsius, aqui 22 graus Celsius. Tá? Bom, se eu fosse analisar isso aqui, eu teria então 3 resistores. Uma resistência de irradiação com combinação, irradiação e convecção combinada, mais uma resistência que é a da parede, a de condução por uma placa plana, né? E aqui uma outra também de combinação de radiação com convecção, tá? Sempre, basicamente, vocês vão ver que tem também a resistência que é para a irradiação.
mas ela, por enquanto, não vai ser tão utilizada, porque nós vamos colocar bastante situações mais empíricas, né? Então, nessas situações empíricas, é quando a temperatura no infinito externo, ela é igual tanto na irradiação quanto na convecção, tá? E a no interno também, beleza? Então, isso é importante a gente destacar, tá certo? Bom, vamos colocar mais alguma prática aqui de cálculo para que possamos compreender melhor tudo isso, tá? E entender esse circuito. Vamos aqui, vou limpar a tela. Por exemplo, nós temos aqui duas paredes. Vamos lá, duas paredes. Uma parede mais estreita e outra mais larga. Tá? E vamos supor que aqui nós temos K1, né? Aqui nós temos o material 1, nós temos o material 2. Tá? Porque K1 seja 10 no Sistema Internacional de Unidade e o K2 seja 20 no Sistema Internacional de Unidades, tá? A espessura do primeiro, vamos supor que seja de 10 centímetros, certo? Vamos supor lá 10 centímetros, 0,1 metro. E o segundo, vamos colocar como se fosse 25 centímetros, tá? A espessura do 2. Então, a primeira coisa que eu posso calcular aqui, e vamos colocar que a área de ambos, né? Essa área aqui, onde vai chegar o fluxo de calor, seja, a gente não sabe no fluxo, mas a área, vamos colocar que seja de 1 metro quadrado, só para efeito de cálculo, tá? Então eu tenho uma resistência para essa parede, e tenho uma outra resistência para essa outra, certo? Bom, o que dá para a gente saber, né? Vamos supor, eu quero descobrir exatamente isso, eu quero saber qual que é a potência que atravessa essa parede. Eu tenho duas resistências diferentes. E eu, empiricamente, fui lá, né, e medi. Por exemplo, aqui eu tenho um valor de 40 graus Celsius. E aqui eu percebi um valor de 20 graus Celsius. Tá? E vamos perguntar algumas coisas. Qual é o fluxo que atravessa essa parede? Primeira pergunta, né? Qual é o fluxo térmico? Segunda pergunta, qual que é a temperatura na junção das paredes? Por quê? Porque aqui tem um comportamento, né? E aqui pode ter outro comportamento. É claro que aqui eu estou imaginando uma junção perfeita, tá certo? Tem diferença. Às vezes essa diferença não é contínuo, né? Porque se for, por exemplo, paredes que só estão relando uma na outra, estão sendo comprimidas, tá? Então aqui eu estou garantindo que elas estão soldadas perfeitamente, tá? Então a temperatura ela é praticamente contínua. Ela tem uma função aqui, depois tem outra, mas essas funções elas têm uma continuidade, tá? Esse caso a gente vai ver lá no futuro nas funções de parede. Mas vamos falar aqui, né? O que nós precisamos saber? Nós temos a diferença de temperatura, né? Naquela equação que nós conhecemos já, que a diferença da temperatura é igual ao resistor equivalente, onde está essa diferença de temperatura, vezes que a diferença de temperatura eu tenho, né? Eu ainda não tenho, mas eu tenho condições de descobrir. Então vamos fazer o R1. O R1 é L dividido por K. Então R1 é igual. Quanto que é a espessura do L1? 0,1. O K vale 10. E a área vale 1. Né? Então resistência 1. Aqui vai ficar então 0,1 dividido por 10 vai ficar 0,01. Tá? E a unidade da resistência vai ser graus Celsius por watt.
certo? Essa é a unidade da resistência elétrica. A elétrica não, térmica, tá certo? Agora, vamos fazer para o 2, o R2. É o L, só que agora o L2, o K, exato. R2, um L, vale 0,25. O K vale 20. E aqui é 1 metro, né? E daí então R2 tem o valor 0,25 dividido, se fosse por 2 seria 0,125, como é por 20, é 0,0125, certo? Como eu sei a temperatura daqui até aqui, é como se eu soubesse a diferença potencial que tem entre dois resistores lá elétricos, né? Então eu tenho esse valor. Então, se eu sei agora o valor, que é o valor dos dois resistores, independente se eu sei quanto vale o primeiro ou o segundo, mas eu sei quanto vale os dois juntos, né? Eu posso descobrir quanto vale a corrente. No caso, a corrente é o fluxo térmico. Então vamos lá, 40 menos 20 é igual a resistência aqui, eu tenho que somar esses dois, né? Que vai ser 0,225, né? 0,01, 0,0125. Então aqui vai ser 0,0225. Beleza? Vezes que pontinho que eu quero descobrir. Então aqui vai ser 20 é igual a 0,0225, que então, o que é igual a 20 dividido por esse valor. Então 20 dividido por esse valor vai ser de 20 dividido por 0,0225, 888,9. 888,9 watts. Tá? Poderia ser 889 redondo, tá? Bom, daí nós sabemos já o valor do fluxo, né? O fluxo é esse. Mas quanto é a temperatura aqui no meio? Bom, é só pegar apenas um elemento, né? Então eu sei que a variação da temperatura, ΔT, agora apenas para saber aqui do meio, nós vamos imaginar um circuitinho, né? Então eu sei que aqui vale 40 graus Celsius, e aqui eu sei que vale 20 graus Celsius, eu quero saber aqui. E eu sei que a corrente ela perpassa aqui, né? A corrente que é o fluxo térmico, ele perpassa por cá, tá? Então vamos lá, então ΔT, que vai ser igual a R nesse intervalo vezes Q pontinho. Q pontinho nunca vai mudar. E o ΔT não é mais esse ΔT daqui até aqui, é apenas daqui até a interface. Então eu vou pegar 40 menos T, tá? 40 menos T, que é igual ao R. Agora, quanto vale o R? Do primeiro, como a correntinha daqui para cá, eu vou ter que pegar do primeiro, né? Onde está esse K1 aqui, ó. Tá certo? Então vai ficar 0,01 vezes Q, que vale 800,9. Tá? Então vai para 40 menos T é igual a, vou correr a vírgula 2, né? 2 dá 8, dessa forma aqui, né? Então T é igual a 40 menos 8,1.
889, né? Então a temperatura ali na junção vai ser de quanto? Vai dar 41. Vamos colocar o valor exato. 40 menos 889 vai dar 31, aproximadamente 31,1 graus Celsius. Tá certo? Beleza? Eu poderia também encarar da seguinte forma: eu sei quanto vale a temperatura aqui, que é 20. Então, ao invés de colocar 40 menos T, eu poderia colocar T menos 20. T menos 20. E aqui no lugar da resistência, colocar a resistência 2. Né? E também eu descobriria o valor. Vamos fazer? Tá? Então vamos só apagar aqui. Esse trechinho aqui de baixo. Então vamos lá. Nós vamos fazer dessa forma que eu falei, né? Então vamos supor que eu não sei essa temperatura aqui, e aqui eu sei que vale 20, né? Então, delta T, então nesse caso aqui vai ser T menos 20, que é igual a resistência, agora eu vou usar essa, 0,0125 vezes 888,9. T menos 20 vai ficar então, agora aqui eu vou multiplicar, 888,9 vezes 0,125 vai dar 11,11 mais o 20, né, que vai para o outro lado. Aqui esse aqui vai dar 11,11. Então a temperatura vai ser 11,11 mais 20. A temperatura é 31,11, né, que é aproximadamente. É o que a gente tinha visto antes, tá certo? Vocês viram que dá para fazer uma analogia aqui, né? E assim, pessoal, nós vamos apenas observar essas resistências térmicas. Por enquanto nós vamos observar principalmente a resistência térmica em série, tá? E para a gente poder fazer um outro vídeo para falar sobre algumas outras peculiaridades, tá? Um exemplo que ocorre bastante, né, como eu falei para vocês, é falar sobre a convecção. Nós temos de repente uma parede aqui e de repente vamos supor que essa parede tenha 20 centímetros. A área dessa parede seja de 30 metros. Então não, vamos colocar aqui 50 metros. Tá? O coeficiente dela deve ser de, vamos supor, um material cerâmico, vou colocar 0,1, né, no Sistema Internacional de Unidades. E nós temos aqui uma temperatura aqui fora, vamos supor que fosse de, lá no infinito, 30 graus Celsius, tá? E tem um H combinado. Um H combinado de 20, também no Sistema Internacional de Unidades, tá? Aqui nós temos a parede, né? E daí nós temos também aqui que vai adentrar a casa. Vamos supor que a casa esteja com
20 graus Celsius. Eu quero saber exatamente quanto vale a temperatura na parede, né? Eu não estou com o termômetro na parede, mas eu quero saber quanto seria esse termômetro na parede, tá? E o H aqui também, que seja de 20 também no Sistema Internacional de Unidades. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar que circuito nós temos aqui. Nós temos um circuito em série de 3 elementos. Tá? Nós temos a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3. A resistência 1 é uma resistência de convecção com irradiação combinada, que é 1 sobre HA. E a resistência 2 é 1 sobre, opa, 1 não, né? L, né, que é a espessura, sobre KA. E a resistência 3 também, aqui no caso, vai ser uma combinação entre radiação e convecção. Tá? Então vamos calcular cada uma delas. A resistência 1 é igual a 1 dividido por o H vale 20, a área vale 50. Então a resistência é de 1 sobre 1000. Né? Então vai ser 1 milésimo, 0,001. Lembra lá da unidade? Graus Celsius por watt. Daí nós temos o outro, né? Então, R2, que é a espessura, 20 centímetros é 0,2. O K vale 0,1. E nós temos a área, que vale 50. Então a resistência 2 tem o valor de 0,2 dividido por 5. Então R2 vai dar, vou calcular aqui, mesmo cálculo simples a gente acaba fazendo a calculadora, porque a gente está fazendo a aula ao vivo, então de repente a gente pode errar alguma coisa. Aqui ó, 0,04, certo? Graus Celsius por watt. E o R3 é 1 sobre o H também, que é 20 e 50, né? A gente já tinha o resultado lá de cima, que é igual a 0,001 graus Celsius por watt. Certo? Então aqui eu só vou apagar uma parte, para não ficar muita informação, e a gente poder trabalhar melhor com os dados. Beleza. Agora, eu poderia perguntar para vocês, qual é a intensidade, né, claro que aqui a gente imagina, né, que seria um sistema vedado, tá? Qual que é a potência térmica que atravessa essa parede por esse sistema, considerando a convecção? Então vamos lá. ΔT é igual a resistência total vezes esse fluxo térmico. Um ΔT, qual que é a variação da temperatura? 10. Né? A resistência total, 0,04 mais 0,001 mais 0,001 vai dar 0,042. Né? Então, dessa forma, a potência que está sendo executada aí vai ser de 10 dividido por 0,042. Vai ser de 238 watts. Tá? 238 watts. Pessoal, uma coisa importante falar para vocês é assim. Observe que essa é uma situação bem clássica, né? Às vezes a gente tem uma casa, tem uma parede, recebe uma insolação,
Está 30 graus lá fora, 20 graus lá dentro. E observe a dimensão, tá? 238 watts. Bom, então aqui a gente já sabe, né? Qual que é a potência. Agora eu quero descobrir qual que é a temperatura em cada interface aqui, da convecção com a condução, da condução com a convecção, né? Sempre falando da convecção combinada com a irradiação. Então vamos lembrar do circuito, né, gente? Então nós temos aqui, então, aqui nesse ponto nós temos 30 graus, nesse ponto aqui nós temos 20 graus, tá? E aqui nós queremos saber esses demais pontos aqui, tá? Então vamos lá, né, gente? Lembrando que o calor ele está fluindo daqui para cá, né? O fluxo térmico. E vamos para a própria equação, tá? Então ΔT vai ser 30 menos essa temperatura que está aqui, tá? Que é igual à resistência que é daqui até aqui. Qual que é a resistência aqui até aqui? 0,001. E o fluxo térmico eu tenho já também, né? O fluxo térmico é de 238. Então 30 menos T é igual a 0,238. T é igual a 30 menos 2, 0,238. Então a temperatura vai ser de 39. Vou fazer certinho aqui, né? 30 menos 0,03238. Vai dar 29,76. Então veja bem, lá no ponto infinito, né, na temperatura infinita, eu tenho 30 graus Celsius. Mas ao chegar logo ali na parede, ela cai um pouco, né? Aquele contato ali, então tem 29,76. Agora, daqui para cá, nós vamos ter um outro potencial. Então aqui eu sei que vale 29,76 graus Celsius, né? E aqui eu vou ter uma outra temperatura. Vou colocar a temperatura 2, né? Aqui temperatura 1. A gente faz a mesma coisa, né? Agora eu sei o valor da resistência que tem aqui. O valor da resistência é 0,04, que é onde provavelmente vai dar a queda mais substancial, né, desse sistema. Então vamos lá, 29,76 menos T é igual à resistência que está aqui, né, e eu sei que vale 0,04 vezes 238. Então 29,76 menos T é igual a 238 vezes 0,04 dá 9,52. Então a temperatura vai ser 29,76 menos 9,52. Então a temperatura 2 ali, né, vai ser de 20,24. Então vai estar aqui uma temperatura um pouquinho maior do que aquela que está dentro da casa, né? Que é 20. Beleza? É o que exatamente aconteceu aqui, né? Olha, ele perdeu 0,24 aqui, né? Nessa primeira etapa. E aqui também perde 0,24, né? Porque eles têm a mesma resistência.
de convecção. Certo, pessoal? Bom, por agora só. Daí nós vamos para um segundo vídeo em breve, que vai falar sobre outros casos especiais. Tá? Um abraço.